Muito bem, professora Luciane, uma boa tarde. Bacana. Estamos aqui então para fazer o repasse da vivência do Congresso dos Formadores, né, professora? Que infelizmente você não conseguiu estar presente. Se não me engano, você estava de atestado bem no dia, né, professora? Eu lembro que você. Na No dia verdade, do embarque? eu fiquei muito mal. Era na Uhum. segunda que a gente ia embarcar. Eu passei muito mal na sexta, eu fiquei o final Ah, de entendi. semana e na segunda também. Uhum. Então, foi uma falta de sorte. É, que pena, professora, foi um excelente congresso, assim, foi muito bem estruturado. Eu penso que tiveram um feedback tão positivo que eu penso que os próximos vai seguir no mesmo ritmo, assim, foi muito dinâmico, né? Foi os cursistas que trocavam de sala e a gente tinha os oficineiros nas salas, então teve um dinamismo muito grande, foi bem bacana as oficinas também, e foi bem legal, né? Mas eu imagino Eu vi no começo do ano que eu foi aqui em Curitiba, foi muito bom. que Então, eu imagino que lá em Foz foi melhor ainda, né? esse foi melhor ainda, a estrutura conseguiram, acho que, acertar ali, sabe? E foi distribuído no evento, professora, um caderninho com todos os slides das oficinas. Eu não sei se nas outras oficinas que a professora fez a vivência foi passado o link. Eu vou te passar agora, de qualquer maneira, tá? Porque algumas atividades nós vamos fazer por este link, tá? Ele vai estar disponível ali neste material. Eu vou te passar aqui no chat, aí se você já quiser deixar aberto aí numa aba, daí a gente vai olhando ele ali também, e serve também para você consultar posteriormente ali para qualquer dúvida que você tiver, tá? Aí você, por favor, verifique se abriu aí. Tem 80 e poucas páginas porque é para impressão. Mas aí nas atividades que a gente tem aqui, aí tem a página certinha, é só a gente digitar ali no PDF, ele já aparece, tá? Abriu certinho. Uhum. Ótimo. Muito bem. Então, né, como nós havíamos falado, essa vivência da oficina, né, e foi do evento do dia 9 de 9 a 11 de setembro, né? Então, a oficina que nós vamos repassar para você agora, professor, é sobre habilidades socioemocionais, a jornada, né? Fazendo alusão aqui a esse personagem que vai nos dar algumas dicas aí e técnicas, né? Para a gente utilizar aí nas nossas reuniões, tá? Muito bem. Então, qual que é o objetivo, né? Dessa nossa oficina de hoje? Conhecer as principais habilidades socioemocionais, né, e obviamente compreendê-las, né, como ferramentas que a gente possa então utilizar na resolução de conflitos, né, que a gente sempre tem ali, né, nas nossas reuniões, talvez agora na jornada 3 um pouco menos, né, porque já são nossas, né, digamos assim. A professora está pegando um desafio agora, que é as turmas da Maria Fernanda, né, professora? Então são turmas que não eram suas, mas que também já estão mais habituados. A terceira jornada costuma ser um pouco mais tranquila, porque já estão habituados ali com a rotina, né, das jornadas, aqueles que fizeram, né, as duas primeiras, né. Mas de qualquer maneira sempre tem ali os conflitos, então a gente entender um pouco, né, dessas habilidades pode nos ajudar a lidar com esse tipo de conflito, né. Até mesmo o nosso objetivo também é ter um autoconhecimento, né, sobre esses desenvolvimentos, né, socioemocionais. Então isso também, o autoconhecimento, ele ajuda bastante em relação a esses conflitos, né. Então o nosso objetivo nessa oficina é justamente isso, né, fazer uma reflexão e estimular aí, através de impactos positivos, né, o uso dessas habilidades, tá? Então é vivenciar, né? Então a gente tem aqui tanto o personagem, né, quanto algumas atividades que nós fizemos na ocasião do encontro presencial com a equipe, com os colegas, mas que você vai fazer isso de forma solitária, né? Mas de qualquer forma serve ali também para a gente entender qual o propósito, né, das oficinas, tá? E também identificar estratégias, né, para que a gente consiga então desenvolver isso no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, né? Então essa oficina ela serve basicamente isso, né? Nos dá subsídios aí de entender, ter um autoconhecimento e como utilizar isso no dia a dia aí das nossas reuniões, tá bom? Bom, então a nossa agenda, né? A gente talvez não siga aqui exatamente essa dinâmica, né? Pelo fato de estarmos sozinhos, mas a gente vai tentar seguir aqui todo esse passo a passo. Então a gente vai ter a apresentação aqui do que eles chamam de herói, que é o personagem que no dia a dia, na verdade, são vocês, né? Os grandes heróis dos formadores são, os formadores em ação são justamente os formadores, né?
E aqui ele traz um personagem aí, né, fazendo uma alusão à literatura, né, infanto-juvenil ali, né, ou até mesmo RPG, que traz essa linguagem um pouco mais teatral, né, para que a gente, para que melhore o nosso entendimento e deixe um pouco mais dinâmico. Então, o herói, os encontros, a travessia, né, e os desafios ali que é em ação. E nós vamos trabalhar ali algumas técnicas aprendidas no decorrer da oficina para dar sugestões de como resolver esses conflitos, né, e a gente vai utilizar, obviamente, o conhecimento que a gente já tem, esse autoconhecimento nas nossas próximas reuniões e depois montar ali um elixir ali que eles chamam, né, que são ideias, na verdade, uma organização de ideias, né, socioemocionais que a gente possa estar usando, né. Na oficina, cada grupo teve essa interação de cada uma elencar um ponto, né, e aí eles juntavam ali no material que eu vou te mandar também posteriormente, e aí se formou um grande painel, cada um dando uma ideia, e isso seria o elixir, né, das ideias. Mas a gente vai fazer isso junto aqui. Então vamos lá, né, conhecer o nosso herói, né, o nosso formador, que nesse caso tem o nome de Noah, né. Então, para começar nossa jornada, vamos conhecer aí alguém muito especial, né. Então, eu vou passar um vídeo para você aqui do Noah. Deixa eu ver se ele já vai passar na sequência. Assim como Noah, cada um de nós, né, tem uma história marcada por obstáculos e aprendizados. Né. Aí ele faz aqui um questionamento. Deixa eu ver, ele não passou. Deixa eu abrir o vídeo aqui numa outra aba. Só um minutinho, professora. Ok. Vou parar aqui e vou transmitir o Noah. Muito bem, deixa eu apertar o play aqui. Então vamos lá. Só um minutinho, tá carregando, tá? Olá a todos. Sou Noah, formador de professores, e sei bem os desafios de conduzir nossos encontros online. Já senti que, mesmo com a tecnologia, algo importante se perdia, sabe? Aqueles momentos em que a conversa se dispersa ou surgem desabafos que tiram o foco. Por isso, hoje quero convidá-los para uma jornada comigo. Vamos juntos explorar como nossas próprias habilidades socioemocionais podem transformar a maneira como lideramos e direcionamos cada formação, garantindo que o aprendizado aconteça de verdade. Prontos para essa experiência? Muito bem. Então ele trouxe ali já uma situação, né, que acontece bastante, né? É uma sala de professores, né? Então é aquela hora da hora de atividade, hora do intervalo. Muitas vezes a nossa reunião ele acaba se confundindo com esse momento, né, onde vários professores utilizam ali para algumas situações. E ele traz justamente isso, né? Então ele se apresentou ali, né? E aí nós temos então aqui alguns questionamentos. Você sabia que a partir de várias pesquisas, né, de competências socioemocionais foram consideradas competências essenciais para a vida? Ele traz algumas aqui, né? Saúde mental, autoestima acadêmica. Estava até discutindo com meus colegas sobre esse termo, né? Autoestima acadêmica e até desempenho escolar. Né, isso aí quem traz ali é o Instituto Ayrton Senna. Ele não traz o nome do autor, acho que agora, mais para frente ele traz ali. Então vamos olhar para a nossa jornada, né, até o nosso encontro. Tá. Então vamos lá. Conhecer um sentimento enquanto ele ocorre é a pedra fundamental da inteligência emocional. Né? Então acho que isso é muito importante quando a gente quando a gente para pensar, por exemplo, como está a minha turma aquele dia, né? Então pode ter dia ali que aquele formador que sempre participa, ele está um pouco mais agitado, né? Então a gente entender como está a minha turma, isso é muito importante, né? Para a gente saber lidar com essa questão também da gestão da turma, né? Eu acho que trazendo isso para a própria sala de aula, quando a gente acaba de entrar numa sala de aula ali, que a gente acabou de pegar aqueles alunos no ano ali, é muito mais difícil, né, a interação. Conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo cada um ali dos nossos alunos, né, até mesmo aqueles mais agitados, a gente já entende que a gente precisa passar uma atividade um pouco mais lúdica. Tem dia que a gente entra na sala e fala, não, hoje não tem condições de a gente passar muita teoria, então vamos para a prática. Uhum. Então isso penso que na formação também acontece. Né? Então aqui o Daniel, né, ele já traz justamente isso, né? Conhecer um sentimento enquanto ele ocorre. É uma pedra fundamental
da inteligência emocional. E não só dos nossos colegas, mas nosso mesmo, né? Então tem dia que a gente precisa também entender qual é o nosso momento ali, e para que não deixar que isso acabe transpassando ali para os nossos formadores, cursistas, né? No caso de vocês aí, com os alunos também, enfim. Então é muito importante. Então agora você está com o link aí do nosso material, então na reunião presencial, o pessoal folheou lá, né? Então lá na página 38, se você digitar aí 38, acho que ele vai aparecer essa bússola aqui, tá? Que é o chamado de bússola do formador. Conhecendo suas fragilidades e potenciais, ao medir os desafios, conflitos durante os encontros. Então ali, ó, deixa eu abrir aqui, tá bem pequenininho aqui. Eu já abri aqui. Ah, abriu? Então vamos lá. Ó, então tá escrito ali, né? Eixo de confiança. Pense em suas habilidades e qualidades que auxiliam na mediação de conflitos. Então você vai pensar ali no seu dia a dia, né? Esse eixo de confiança, e aí você vai então escrever ali pontos de conexão, né? Que tá bem, não consigo ler, que tá bem pequenininho, e curvas de autoconhecimento. Então ali você vai fazer essas. Ah, agora abriu aqui. Eu vou ler de novo. Ó, pontos de conexão. Identifique os fatores e possibilidades que você pode aproveitar para fortalecer a sua liderança quanto formador. Né? E curvas de autoconhecimento, né? Reflita sobre as suas limitações internas, que podem dificultar a gestão de conflitos e a manutenção do foco dos encontros do GE. Então, de repente, né, naquela formação, o professor ele tocou num tema que te é sensível. Né? Então, a gente tem algumas situações, e isso trata também de autoconhecimento, né? A gente precisa entender para conseguir melhorar essas questões. Então, aqui ele está pedindo 5 minutos, então eu vou dar 5 minutos para você, tá? Aí você, então, preenche esse aqui e a gente volta daqui 5 minutos, então, para fazer essa discussão, tá bom? Tá. Eu tentei, Gustavo, tentei fazer uma cópia aqui, mas ele ficou tudo diferente. Que eu não Ele vou ficou conseguir escrever aqui em cima, né?
Não precisa, professora. Se você quiser só Posso escrever digitar? no Docs mesmo, só pega a pergunta ali, né? Pode, não Tá. precisa ser aqui não, tá? Fica tranquilo. Porque ele não foi feito para preencher online, né? Ele foi É, feito né? para sair pressa e o pessoal, É, ele não só vai que ter eu condições. tentei dar um jeito, mas não rolou. Não, tranquilo. Professora, falando enquanto você responde, você recebeu um planner nosso pelo núcleo? Então, eu lembro que o Daniel tinha, ele falou comigo pelo WhatsApp, eu até passei endereço para ele. Ele disse que me Aham. mandar lá pro colégio, mas ninguém me entregou nada. Eu vou perguntar amanhã. Isso, pergunta, falou, aí eu vi um negócio de malote para mim de Maringá. Talvez Uhum, está no núcleo parado ainda, né? De repente tá. ele. Vou perguntar se. Uhum. Eu acho que eu caí da reunião. Não, vou estar aqui ainda. Tô te ouvindo. Eu não caí, né? Tá. Não.
Na hora que a professora terminar, só dá um ok, tá, professora? A gente já segue. Tá.
Já fiz, Gustavo. Ah, que bom, professora. Então, ali você registrou nas suas anotações? Registrei. Isso, muito bem. Então, ali fica, né, para reflexão mesmo, para a gente observar ali, né, quando a gente escreve esses 3 itens que nós compartilhamos. Então, eu vou voltar agora para a apresentação, tá bem? Uhum. Muito bem. Então, Você quer que eu fale o que eu escrevi ou não há necessidade? não há necessidade, tá? Ok. Essa prática é só mesmo para a gente registrar e para a gente visualizar isso, né? Que tinha uma orientaçãozinha, como a oficina não era só formadores, né? Tinha alguns cursistas também, então tinha uma orientação ali. Muito bem, né? Então nem sempre as coisas acontecem como esperado, né? O Noah se pergunta como ele pode lidar bem com determinadas situações. Essa sensação está atribuída às inabilidades socioemocionais. Então vamos ver o videozinho aqui que o Noah nos traz. Durante uma das nossas reuniões, percebi que o clima não estava dos melhores. Um dos colegas demonstrava impaciência, que interrompia os outros e parecia pouco disposto a escutar. Confesso que, no início, me senti desconfortável e até inseguro sobre como lidar com a situação sem gerar mais tensão. Respirei fundo e decidi intervir de maneira cuidadosa. Pedi a palavra e, com calma, sugeri que fizéssemos uma pequena pausa do respira. 1 minuto em silêncio, apenas para reorganizar o pensamento. Depois, convidei cada participante a falar, um por vez, sobre como estava se sentindo naquele momento. Muito bem, né? Então ele usou ali uma técnica, né? E como nós fizemos na atividade anterior, né? Nós mesmos ali reconhecemos, né? As nossas curvas de autoconhecimento. Então aqui ele apresenta uma técnica que ele utilizou ali, né? Respira 1 minuto, para que então ele conseguisse reorganizar as suas ideias, né? Essas chamadas inabilidades sociais, né? São as dificuldades de lidar com emoções, de comunicar-se, né? Então é muito importante a gente achar uma maneira de a gente se adaptar, né, para a gente conseguir manter essas relações saudáveis com os nossos formadores, né? Então ali ele traz um exemplo dessa situação e quantas vezes isso acontece, né, com vocês nas reuniões, né? De alguma situação como essa, e é muito complicado porque são colegas de trabalho, né? É diferente, por exemplo, quando é aluno, né? Que a gente se coloca numa posição de professor, né? E agora ser líder junto com outros colegas, né? Que muitas vezes estão ali, são mais velhos, né? De repente são até mais experientes, mas a gente tem uma posição de liderança ali, né? Então a gente tem que aprender a se colocar nesse lugar, né, como líderes, né? Então vamos seguir aqui. Então aqui ele fala dos encontros. Vamos passar o videozinho. Nu e seu colega mostram que habilidades ganham força e significado quando são compartilhadas. Deixa eu ver se ele vai tocar. Ele não tocou o vídeo, eu vou abrir o vídeo aqui também numa aba separada. Só um minutinho. Abriu. Quando me deparo com algum desafio na minha prática, procuro minha colega formadora para uma boa conversa. Nessas trocas, a gente compartilha ideias e descobre novas possibilidades. Com escuta e parceria, a dúvida vira oportunidade de crescimento. Muito bem. Aqui a gente, né, lembrando que é uma oficina para formadores, então ele traz essa conversa que a gente muitas vezes a gente percebe, né, professora, no próprio papo formativo, né, quando a gente discute ali com os colegas a melhor forma de a gente resolver determinadas situações. E isso vai também, obviamente, da condução ali do nosso grupo, né? Eu acho que a gente tem essa maturidade de fazer essas trocas, né? A gente passou por uma situação ontem ali de problema com a professora Jalmari, né, por exemplo, né, que passou por um problema técnico e vocês prontamente atendeu, até inclusive até depois, né, que a tutoria tomou conhecimento ali, né, do problema dela, vocês já conseguiram atendê-la. Então, esse grupo que nós temos, ele serve também para isso, né, para a gente compartilhar ações, não só em relação ao roteiro em si, né, como os questionários ali, né, os RAFs da vida, mas também questões emocionais também, né, como lidar com aquele colega, né, qual foi a ação que a professora tem
teve, né, que ele conseguiu lidar, até porque os formadores, eles lidam com a situação das MITs, né, é diferente também de uma sala de aula com alunos, né, os professores, eles têm várias ideias ali, mas de sala de aula. Já os nossos colegas formadores têm essa mesma realidade de MIT que nós temos, né, e muitas vezes enfrentam a mesma situação, né. Então, muito bem. Então aqui nós temos uma prática, né, que a gente não vai conseguir fazer, mas é só explicar a dinâmica aqui para você, tá? Então tacando-se uma habilidade sua, né? Então nesse momento era para as pessoas virarem uma para as outras, compartilhar ali, né? E depois ir trocando de ideia, falando também qual que era ali, né? Essa experiência que ele tinha também, né? E aí, né? Retratos de potências, né? Sensibilidades e admiração, a história de vida que vocês acabaram de ouvir, tá? E pega o seu caderno para refazer a registro no caderno. Então, já que a gente não tem esse colega, né? A gente pode fazer entre nós mesmos, né? Então, destacando uma habilidade, né? Aí eu vou te dar 3 minutos, então, professor, para você compartilhar, então, essa sua caminhada como educador, né? Em relação a essas habilidades. Se você já passou por alguma situação como essa, se você conseguiu sair dessa situação ali de uma maneira adequada, ou se você foi aprendendo com o decorrer dos encontros. Pode ser na sala de aula, pode ser nos formadores. Fica à vontade, professor. Aí depois eu conto uma minha também. Tá fechado para isso. Se ligar não adianta. Eu tinha um pouco de segurança, eu tinha receio de ficar nervosa ou de ter algum cursista, algum professor assim muito assim graduado que falasse algumas coisas assim que eu não soubesse nem do que ele estava falando, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu isso, né? E hoje até achei interessante que eu acho que eu evoluí como pessoa, né? Eu aprendi bastante. Teve uma situação de uma professora mais nova, assim, né? Ela falou que ela achava muito injusto como o SAEB era registrado, as notas da proficiência lá, né, do CAED, porque era só acerto e erro, era um número solto, e eles deviam fazer uma estatística melhor que na graduação e nos trabalhos, que é uma estatística. Daí eu tive que deixar ela falar tudo, e né, aquele tom tipo, de raiva, né, que ela estava assim desabafando, né. Se fosse antigamente ia ficar, né, eu não deixei ela falar, e daí na sequência, antes de eu falar, e eu já sabia, né, tem a teoria do acerto ao item, tudo mais, né, que a gente até falou no último Formadores, né, que é levado tudo isso em consideração, né, o chute e tudo mais. Mas daí o outro cursista pediu para falar, daí eu deixei ele falar, daí eu achei até que ficou melhor, né? Depois que os dois falaram, daí eu falei, não, mas existe a teoria da Sertuí, tem uma teoria bem complexa, não sei o quê. E se fosse antigamente, acho que eu ia querer falar rápido, mas eu não, eu tive a paciência, deixei ela falar tudo, né? E depois eu falei sem citar a fala dela, né? Para não, ó, você falou, né, errado, então eu acho que eu consegui ser bem sutil, mas a gente aprende também nas reuniões, né? A Carol, né, na formação, vocês. Então a gente também vai aprendendo, vendo como que vocês agem, né? É isso mesmo. E eu tenho uma história parecida, assim, voltada aqui dos formadores, que eu estou nos formadores desde o início. Então, desde que iniciou ali, né, quando não se era, teve uma fase que não vou dizer obrigatório, mas não se tinha os benesses ali, né, de fazer as formações em relação à distribuição de aula. E bem no período ali que começou a ser validado, o pessoal entrou em massa para fazer, a gente tinha algumas situações bem específicas, né? Eu lembro que a gente até precisou entrar numa formação que era uma cursista bem agressiva, e parece que ela não queria estar ali, né? Então ela dava carteirada, né? Mas porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sei muito mais do que essa formação, e menosprezando, né? E aí a gente começou, a princípio, né? A gente tem muita vontade de utilizar o manual do cursista e até tirar aquela cursista dali, porque a gente tem a
ali o manual onde diz, né? Esse manual foi construído, inclusive, com essas experiências do início, né? De alguns comportamentos aí de alguns cursistas. Mas, então a gente foi entendendo, né, essa professora, e a gente acabou verificando que essa professora ela não tinha a percepção do que é os formadores. Claro que não se há a expectativa, né, de se comparar os nossos formadores com um programa de mestrado, de doutorado, né? Ela já partiu do ponto errado, né? A nossa ideia não é isso, não é curso, né? Mas é a vivência, né? É tentar mostrar para ela que o importante ali era a própria vivência. E só que era uma professora que realmente ela massacrava um pouco a formadora, né? Porque ela questionava a técnica da formadora, você fala muito isso, você fala muito aquilo. Então, além de sair do roteiro, ela tratava com uma forma até de menosprezar a formadora, né? Aí um dia nós entramos três tutores na reunião, e aí começamos, porque a gente verificou isso na gravação, a formadora era tão profissional que ela nem passava isso pra gente, né? Ela acabava levando aquilo para si ali e acabava não. A gente identificou assistindo as reuniões dela. E aí a gente entrou eu, a Leila, na época, que é a nossa coordenadora hoje aqui, da nossa assistente de chefia, era técnica junto com a gente. E uma outra, que era a Rosângela, acho que você chegou a conhecer. E aí entramos os três, ficamos quietos, né, ali participando, e a professora começou, porque a gente percebeu que toda reunião, a hora que abria, ela começava a massacrar a professora. Eu lembro que era um tema sobre, na época era biologia, e era sobre defensivos agrícolas, né, e ela começou. Saiu totalmente fora do roteiro, e aí eu pedi a palavra, né, e aí tentei explicar para a professora, até que ela falou assim, mas eu sei do que eu estou falando, né, eu sou especialista em defensivos agrícolas, né, aí eu não me aguentei, né, eu sou bem tranquilo, mas aí eu falei, e eu sou mestre e sou doutor em agronomia, professor, então a questão não é isso, a questão é o roteiro, e aí eu tive que dar a carteirada, nunca fiz isso na minha vida, né, fiquei até com vergonha depois. Mas aí depois disso ela acho que acalmou ali, aí depois nos próximos encontros ela foi percebendo o lugar dela, né, que aquilo não era o que ela pensava, não era um lugar para ela, porque eu acho que ela tinha uma carência que ela precisava falar, né, e a gente foi orientando a professora até que no final ali ela foi sumindo, né? Depois daquilo ela foi sumindo e a professora conseguiu dar a sua formação de forma adequada. Claro que a gente está falando dos primórdios dos formadores, né, onde existiam outras regras, outros roteiros, inclusive, né, hoje a gente tem tudo mais sistematizado, né, o nosso cursista ele já assina um termo, né, de ciência, então tudo isso foi construído com base nessas experiências que a gente também levava para a CAF da época, né, levava para as meninas lá da sede que foram construindo esse manual do cursista justamente diante dessas situações. Então, por isso, quando a gente fala, né, de seguir algumas coisas, porque isso tem uma construção, né? Então, é muito importante isso. Então, foi uma situação que essa questão de autoconhecimento emocional falou muito grande, né? Porque a vontade que dá é de tirar aquela cursista de lá, mas aí a gente vai usando ali das nossas, né, experiências para tentar contornar a situação, né? E aí, nessa prática, professora, fazíamos a troca e aí cada um registrava, então, no seu caderninho ali, o que tirou de ensinamento, né, da prática do outro colega, tá? Então, vamos seguir aqui, a travessia. Noah precisa superar os desafios e lidar com as situações que acontecem durante as reuniões. Né? Quando o nosso herói descobre a poderosa poção, e ele dá nome, né, para as ações que a gente vai ter, que essa poção chama de habilidades socioemocionais, sua realidade muda. Então, vamos conhecer aqui a composição desse poderoso elixir, né, que são essas ideias aí dos eixos socioemocionais, tá? Deixa eu ver se acho que o vídeo não vai abrir. Deixa eu abrir aqui na aba, só um minutinho. Apesar dos desafios, desenvolvi resiliência e entendi que entender o tempo do outro também é empatia. Usando recursos como músicas e pausas, meus espaços formativos foram se tornando, aos poucos, lugares mais leves. Quem usa muito essa questão da música é a Caroline, né? Quantas vezes a gente não entra na reunião, ela já coloca uma música, né? E essa questão da música, inclusive, ela passou pra gente ali que ela já pensa no próprio tema,
né? O que aquele roteiro que ela preparou, ela vai exigir dos formadores, e ela já escolhe uma música que tem alguma letra ali que fala daquela. Então é tudo pensado, né? E por mim eu já colocava um rock ali, né? Mas Pois não é, é, eu também. e não é por isso, ela até a É. música ela pensa ali, né? Então é bem interessante, achei bem interessante essa fala dela ali, né? Dessa preocupação que ela tem, né? Claro que música não está no nosso roteiro, mas ele traz ali. Então ali esses eixos, né, dessas habilidades socioemocionais. Então a autoconsciência, né, que a gente já fez aqui, a gente já fez as anotações, né, sobre o que nós encontramos no nosso dia a dia, que é conhecer a si mesmo, né? E quando a gente fala em conhecer a si mesmo, a gente está falando de emoções, né, de limites, né, da força que a gente tem, dos limites que a gente tem, né, e até mesmo ter confiança e propósito. Então, quando a gente fala de seguir o roteiro, né, quando a gente fala de uma reunião ali que tem como base um roteiro, também a gente consegue ter um pouco mais de autoconfiança. A gente vai para um roteiro que a gente não estudou direito, a gente não participou de forma adequada do papo formativo, isso pode influenciar um pouco também nessa questão socioemocional, né? Então, a nossa autoconsciência, ela vem disso também, da gente saber, né, não, esse roteiro eu sei ele certinho, né? E isso muda até de reunião para reunião, né, professora? Então, a Muda. primeira reunião que a gente faz, a gente tem uma percepção, Uhum. que é geralmente a nossa cobaia ali, né, a primeira da semana. Que ali a gente tem a percepção do cursista, né, de como que ele vai reagir à nossa fala, de como que ele vai reagir a uma atividade, a gente já está mais tranquilo para as próximas, É. né? Então, eu já sei mais ou menos a dinâmica. Então, Mas tudo mesmo isso... assim, eu Pois não consigo ficar só com o papo formativo. Daí, sim, um dia um dia antes da primeira reunião, eu assisto a gravação novamente para lembrar de tudo, para garantir que eu não vou ficar insegura daí, né? sim, é isso mesmo, né? Acho que quanto mais a gente tiver de subsídio, né? E é isso mesmo, quando a gente tem certeza. Eu tenho uma. É claro que ele falava isso de uma forma ilustrativa, né? Ele queria dizer, passar para os seus alunos que iriam ser professores, né? Na época da faculdade, ele falava que o professor ele precisa demonstrar que ele está certo, mesmo que não esteja. É claro que a gente tem esse pressuposto de sempre estar correto, né? Ou pelo menos ter ciência do que a gente está passando para aquele momento é o adequado, mas ele sempre falava isso. Mesmo que você não faça a mínima ideia, você precisa passar, né, aquela imagem que você realmente se apropriou daquilo, né? Então isso é muito importante para a nossa condição, principalmente quando a gente trabalha com professores, né? Quando a gente trabalha com professores ali com muita experiência em sala de aula, como nós, como vocês, né? Então, autogestão, né? Controlar emoções, isso é muito importante, né? Como você falou, e eu também trouxe aqui uma situação ali de que a pessoa muitas vezes ela acaba nos pressionando a nossa paciência ali, né? Quantas vezes a gente precisa falar com um professor ali, de repente, fora da reunião ali, para ver que está acontecendo alguma coisa, né? A gente já passou por situações bem diversificadas aqui, né? E talvez você também, nas suas reuniões, né? Então é muito importante a gente saber se controlar, né? A gente não pode perder o controle das emoções, senão a gente acaba perdendo a razão, né? E isso, claro, para situações mais complexas e até mesmo para uma gestão do tempo, né? Então, se a gente está com uma gestão do tempo e a gente tem ali um cursista que gosta de falar, né? E a gente precisa ter esse autocontrole emocional, que muitas vezes a gente fica com vergonha ou com receio de interromper o colega, né? Só que a gente precisa analisar também que o outro colega também tem o direito de falar e ele também pode ter coisas importantes a falar. Pensamentos e ações para alcançar objetivos, né? Autocontrole e manejo do estresse e motivação. Então isso é muito importante também, saber diferenciar é muito difícil, não é fácil, né? A gente controlar uma frustração do dia, uma frustração da nossa própria vida pessoal mesmo, né? A gente sabe que isso é muito difícil, mas quando a gente consegue isso, que muitas vezes a gente traz esse tema, né? A gente precisa fazer o manejo desse estresse, até mesmo da motivação, quando isso envolve vários fatores da nossa vida, né? Principalmente profissional. Mas quem consegue fazer isso, né? Quando a gente não olha isso de uma forma impositiva, né? Quando a gente não olha ali de repente a, a instituição, né? CED falando, você precisa ter motivação, né? Tendo que algumas coisas de repente falta ela trazer para a gente a motivação, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas se a gente consegue Com entender, certeza. se a gente consegue entender que se a gente conseguir fazer esse autocontrole, essa autogestão,
a gente vai tirar proveito disso também, né? Consciência social, então isso é muito importante, sentir empatia pelo outro, isso aqui a gente vê muito nos formadores, né? Quantas vezes que vocês vêm trazer para a gente situações que eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Como, por exemplo, o professor que está afastado de sala de aula, só que ele precisa ser certificado e ele não está em sala, e eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que ele não vai conseguir ser certificado, mas vocês trazem essa demanda para a gente, né, numa tentativa de dar uma solução para aquele cursista, né? Vocês fazem a buscativa para que aquele cursista seja certificado, né? Então, essa consciência que vocês têm de ter um colega ali que precisa de uma certificação, além da formação em si, né, ela é muito evidente. Respeitar a diversidade, né? Então, tem professor. Agora a gente não está com tanto, principalmente na matemática eu não vejo tanto. Talvez se tenha, você possa me corrigir. Mas dentro da biologia da ciência, a gente tinha muito professor com deficiência tecnológica. Deficiência talvez não seja a palavra, mas com déficit tecnológico ali, né? E aí era muita reclamação de formador. Poxa, eu preciso ensinar ele a preencher um formulário. Né? A gente tem esse aplicativo aqui, mas ele não sabe nem como é que faz para achar o mouse ali, né? Então, a gente sempre exigia um pouco dos nossos formadores, um pouco de paciência, né? Passar ajudar aquele professor ali, né? Então, essa limitação, né? Entender essa limitação e essa diversidade de professores que tem, ela é importante também, né? Seguir normas sociais, isso é básico, né? Também, e que algumas situações podem não acontecer, né? Como levantar a mão, né? Para falar ali, orientar aquele cursista, né? E é tão chato, né? Quando a gente tá. Agora a gente está habituado, mas a gente tá ali, o cara já abre o microfone na frente do outro ali, isso causa um incômodo, né? E pode ser que ele não tenha esse costume, né? E ainda hoje tem gente que nunca fez os formadores. Então, quando ele começa a fazer ali, ele vai abrindo o microfone, né? Isso pode causar ali um certo incômodo na equipe, né? Reconhecer apoio da família, escola, comunidade, enfim, né? Ele traz toda essa gestão, né, que a gente traz para os formadores, mas também, se a gente trazer isso para a escola, meu Deus, né? A realidade social de uma escola é diferente da outra. A gente vê isso nos formadores quando os colegas começam a falar, né? Nossa, na minha escola eu consigo realizar essa ação. Na minha é impossível, né? Os meus alunos, eles vão para a escola para comer. Então, são realidades muito distintas, né? E é o bacana que elas se encontram nos formadores, né? Porque ali a gente tem professores de vários cantos da. Eu não sei se você já presenciou essa troca, né? Tem professor que fala, na minha sala tem 8 alunos, na outra tem 15, na outra tem 40. Meu Eu Deus. já tive professor que era, como é que é quando tem várias, sexto, sétimo, oitavo? Numa sala só. Aham. Meu Deus. Então, tipo, umas coisas assim, surreais. Não isso é. sei, eu sempre elogio eles. Eu falo, nossa, um professor que consegue dar aula com mais que um sétimo e oitavo no Nossa. mesmo espaço, é um super, super homem, meu Deus. Merece um lugar no céu. Eu nem sabia dessa. Eu esqueci o nome, tem até Nossa, um nome agora. mas eu não quero. Nem eu, meu Deus do céu. Não dá. Quando você já tem divergência de idades ali, de alunos que são reprovados Sim. ali, já dá um trabalho, né? Você imagina multisseriado, assim. Exatamente, muito seriado. Essa palavra que estava tentando lembrar. Habilidades de relacionamento, criar e manter vínculos saudáveis. Isso a gente vê muito nos formadores, né? Porque a gente mantém a mesma equipe desde o começo. Eu não sei se os seus cursistas, muitos deles, aposto que são desde o início lá da primeira jornada, né? Talvez você encontre essa questão com os cursistas da Maria Fernanda, né? Que você vai ter que ter uma etapa agora de criar esse vínculo com eles, né? Exato. Né? E eu acho importante, né? Já trazendo um pouco para esse lado, se for questionada, falou, olha, a professora que ela não foi excluída, ela que tomou essa decisão, né, de seguir outro caminho. Eu também não sei se ela chegou a falar com eles, né? Também, hoje eu tenho a primeira aula, eu vou descobrir isso. Aí você me fala amanhã, porque eu quero saber como é que foi, porque, na verdade, ela saiu de forma abrupta, assim, né? Porque eu achei que talvez, que nem aquela vez o Lucas, ele me deu o grupo, né, já formado, e eu não sei se ela formou o grupo, ou se tem um outro grupo. Eu não... Daí eu tentei colocar lá o link do WhatsApp para eles entrar. Isso. Você criou um grupo, né? Mas eu vou descobrir hoje se existia um outro grupo ou não. Eu não cheguei a perguntar, professora, porque, assim, né, ela saiu
ela falou comigo na sexta-feira, eu acho que é importante falar isso para você, porque você vai pegar os alunos, os cursistas dela, tá? Uhum. Claro que você não precisa passar isso para eles, tá, Não, professor? Mas jamais, jamais. só para você entender por que eu não, o do Lucas de fato, né, ele saiu de uma situação diferente, mas Uhum. na sexta-feira teve ela é professora PSS, e teve uma situação lá que, por não ter trabalhado, a gente não atender aluno durante a semana, foi solicitado que aquela semana eles não iriam receber. Dá uma diferença de R$ 100, mais ou menos. Uhum. E aí ela se sentiu desvalorizada, né? Porque eles, né, enfim, várias situações que eu não nem questionei em relação a isso, né? E ela, sexta-feira, ela já queria desligamento. E aí eu falei para ela pensar certinho no final de semana, né? Pensa, né? Tá, porque a Maria Fernanda, ela é muito, às vezes ela fica bem nervosa, né? A gente percebia, né? Eu percebi na última reunião que ela falou que não tem tempo para fazer tudo isso, uma coisa assim. Ela já tratou a Carol ali com um pouco eu achei que ela foi um pouco grossa com a Carol mesmo. E a Carol é tão delicada. Eu achei que ela foi meio desproporcional, mas é o jeito dela, ela ia estar trazendo um feedback. Mas aí eu falei, pensa direito, né? Na sexta-feira, na segunda-feira você me fala. Segunda-feira, 7 da manhã, ela afirmou que queria desligamento. E aí eu mandei o desligamento para ela, né? Que daí eu já havia falado com ela, não tinha mais o que falar com ela. E ela pediu para que ela queria se desligar, eu mandei eles têm que preencher uma declaração para mandar para o Preduc, né, que faz o pagamento deles, dizendo que tá se retirando. E aí ela falou um monte de coisa assim bem agressiva, né, acusando a tutoria de não dar apoio. E eu acabei nem respondendo porque não cabia mais, né? E eu não sei se ela esperava que eu insistisse um pouco mais, né? E como eu já porque a gente está nessa correria, eu precisava falar com você, né? A gente precisava definir algumas coisas e eu vi que ela realmente não queria mais. Então ela entregou a declaração, eu já dei o prosseguimento, né? Então eu não tive condições de pedir o grupo para ela, assim, né? Porque ela já estava bem. Não, imagino. Eu não tive condições de pedir para nem nada, eu só agradeci mesmo. Mas se ela já saiu nesse clima, é até melhor fazer outro grupo, né? Porque exatamente. senão eu não ia ter poder lá no grupo, ia dar confusão. Então, porque eu vi que daí ela já também saiu já do Classroom também, daí. Então eu peço desculpa, tá? E aí eu acho que melhor aí você me fala como é que vai estar a turma, né? Não sei o que ela falou para a turma também, né? Daí a gente vai descobrir. Mas eu acho que, enfim, né? Eu não acredito que ela vá prejudicar nesse sentido, né? Eu acho que foi só mesmo um momento de talvez essa gestão emocional, né? Que para ela faltou um pouquinho. A gente sabe que ela muitas vezes ela já falou coisas, depois aí pediu desculpa, né? Então, enfim, né? Mas aí de qualquer maneira só justificando mesmo. Então, trazendo isso, né, para a nossa realidade, lá para as suas turmas, esse vínculo, né, que é criado, que é muito importante, que eu tenho certeza que vai tirar de letra ali com os cursistas da Maria Fernanda, que é uma ótima formadora, tá? As reuniões dela, se você olhar ali, ela é super educada, super atenciosa com seus cursistas. Comunicação empática, né, eu acho que empatia ela é muito importante, colaboração, resolução de conflitos, adaptação de diferentes contextos sociais e culturais. Então, tudo isso está relacionado ali com as habilidades socioemocionais, tomadas de decisão, né, escolher agir de forma consciente, né, considerando ética, segurança, de vários aspectos, enfim. Né. Então aqui nós temos esses 5 eixos aqui, né, e isso está lá no caderno, no caderninho, falo caderninho, né, mas no material que eu te mandei, tá? Isso está lá também para você consultar posteriormente, que a gente vai usar isso no Em Ação, tá? Então, estratégias do GE, né? Desenvolver habilidades socioemocionais contribui para gerenciar conflitos de maneira assertiva, né? Então, existem diversas estratégias que podem ser empregadas para aprimorar essas competências, né? Vamos conhecer algumas delas. Check-in emocional, planejamento de pequenas ações, né? Dupla relâmpago e caixa de valores. Essas estratégias estão disponíveis na página 39. Então, lá no documento que eu te passei, professora, vê se você consegue encontrar aí a página 39. Acho que tá aberto aqui já. Aqui não, 39. Pera lá. Achei aqui. Achou? Isso. Então, aí você tem alguma dessas estratégias, tá? E ali tem o texto falando delas, né? E aí a gente vai usar ela para o Em Ação, tá? Então, deixa eu passar um videozinho aqui.
que também a gente falou do tempo, mas a gente está quase se estendendo o tempo, que A gente começou a papear muito. a gente rendeu aqui. Uhum. Deixa só um minutinho, deixa eu abrir o vídeo aqui. Uma estratégia bastante potente para aplicar no grupo de estudos é a minha força, meu brilho. Nessa proposta, cada participante compartilha uma qualidade que reconhece em si e considera essencial em sua atuação docente. A atividade favorece o desenvolvimento da autoconsciência e é ainda mais significativa quando conectada aos questionamentos propositivos do roteiro. Muito bem, então ele traz ali, né, umas proposições, mais algumas estratégias para ampliar nosso repertório, né, situações inesperadas, pausa do respiro, né, ele trouxe isso lá no começo, né, que ele falou que ele faz uma pausa, tal, histórias inspiradoras, né, olhar do outro, e ali na 39, então ele reforça ali que tem essas especificações, né, estão disponíveis todas em texto ali para vocês terem, e eu acho que é interessante até para utilizar no dia a dia ali, caso a gente sinta necessidade, tá? Então a gente tem o em ação, não vai dar 40 minutos não, professor, acho que com 15 minutos a gente consegue, tá? Você consegue fazer. Então o que nós vamos fazer no nosso em ação, tá? Nós vamos vamos nos inspirar na jornada de Noah, né, para criar soluções reais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá eu vou compartilhar agora com você um outro link que tem já esse relicário ali. Deixa eu compartilhar com você. Eu vou te mandar o link e ver se abre no seu computador, professora. Abriu? Tá rodando? Está fechado o microfone, professor. Não, eu estou elogiando o trabalho de arte que tem. Ah, A estética dele ficou bem bonita. vai bem de encontro aqui com a questão Uhum. do Noah, né? Ó, então o que nós vamos fazer? Ele está pedindo para construir um relicário de estratégias do grupo, né? Então, lembrando que você vai fazer isso sozinho, então não vai, vai ter como elaborar isso. Então, leia atentamente o trecho narrativo do mapa, da jornada, né? Um para cada grupo, então a gente é um grupo só. Identifique o desafio vivenciado por Noah e a gente vai propor estratégias com base naquela página 39, né? Que tem lá as estratégias descritas para tentar ajudar o Noah a resolver a situação dele, tá? E complete o mapa da jornada e reflexões do grupo. Bom, aí cada grupo percorreu a sua jornada e enfrentou desafios. Aí depois ele pede para juntar, para formar ali o Elixir, né? Que daí não vai ter como fazer porque estamos só eu e você. Então eu vou compartilhar esse documento também para a gente ir para a ação. Só um minutinho aqui. Então você abriu, né, esse relicário aqui. Então ela tem o desafio 1. Você pode escolher um desafio, tá, professor? Tem mais de um desafio ali, né? Tem 5, né? Isso, escolhe um que você mais de repente se identificar, e aí, com base naquele documento lá dos autoconhecimentos, né, da página 38 ou 39, se não me engano, você vai, então, ajudar o nosso... Então, por exemplo, aqui o desafio 1. 2 cursistas divergem de posicionamento quanto à temática abordada na reunião. Os ânimos se exaltam, né? E Noah, aí você vai escolher as estratégias para ajudar ele ali a resolver a situação, né? Descreva a ação de Noah, né? Estratégias bem sugeridas, utilizadas para gerir desafios aparecidos, aí você vai dizer como que ele agiria nesse momento, vai escolher, vai descrever, né? E aí, conflito percebido no trecho, aí você vai falar qual é o conflito, seguindo aqui esses passos, né? E qual a habilidade que foi utilizado para resolver essa situação. Pode escrever, acho que aqui não vai estar editável também, mas você pode fazer ali no caderno, no Docs mesmo, e aí daqui 15 minutinhos a gente volta aqui, então, para a gente fazer a finalização, tá bom? Tá. Se a professora quiser fechar a câmera, de repente, né, como você vai ficar Posso? escrevendo, aí pode. Então, eu prefiro digitar com a câmera fechada. Tá, aí você me chama, então, ou eu te chamo daqui 15 minutos, agora são 17h10, 17h25 eu te chamo, tá bom? Tá bom, obrigada. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, professora, conseguiu finalizar? Oi, Gustavo. Ah, Deu certo? deu. Ah, então tá bom. Muito bem, professora. Então, qual o desafio que você escolheu, prof? Eu escolhi o desafio 4. 4. Uhum. Durante a reunião, cursistas expõem diversas reclamações. Então, Noah, então, Uhum. vou deixar você aí falar o que você registrou. Uhum. Pode falar para gente. Então, eu me identifiquei com esse porque eu lembrei na jornada 2 que houve uma mudança lá, lembra que não podia mais faltar, e eu tive um conflito assim, que daí todos os alunos começaram a reclamar, um começou, o outro começou a ajudar, né? E tive uma situação também parecida quando entrou o segundo docente, que também eles. Mas como que a gente não soube antes e agora do nada, não sei o quê. Então, daí um começava a reclamar e era um problema comum, e alguns, não, mas como assim, segundo docente, que nem sabiam, né? Então, porque daí deu assim os tempos diferentes, então houve, né? Então, eu coloquei aqui na página 39 lá, que eu escolhi ali, tipo, entrou como se fosse situação inesperada para mim, né, que tinha lá, situações inesperadas, né, então, seria, né, o que aconteceu, eu esperava que talvez reclamasse um ou outro, mas não que eles iam começar a falar tudo ao mesmo tempo. Então, daí a estratégia aqui, aquela coisa né, a estratégia do respirar, calma, vamos ver, né, e não tem como você cortar o cursista quando ele está começando a falar, se ele vai ter que concluir umas frases lá, né? Tem que deixar para desabafar um pouco. Mas quando ele se vê que está se estendendo muito, daí você tem que ser sutil e começar a falar ali meio junto e meio e tentando baixar aquela poeira, né? Porque senão vira uma coisa desproporcional, né? Descreva a ação que não, né, como deveria gerir a situação. Então, basicamente isso que eu acho, né, que teria que fazer. É claro que tem a gente conta, né, que é um cursista, um professor, né, tem um limite, né, para isso. Né? Uma pessoa totalmente descontrolada no meio de uma crise, né, mas daí eu acho que ela nem estaria ali no limite, né. Então, né, dentro do parâmetro de normalidade ali de uma pessoa, eu acho que funcionaria bem isso. Eu não posso nem pegar 100% do lado de, não, eu concordo com você, né? Não tem como fazer isso. E nem também dizer, não, a sede está certa, é isso que tem que fazer. Também não posso fazer isso, né? A gente tem que ficar, né, numa situação assim, de conflito, meio que não puxar para nenhum lado, né? Mas mesmo assim tem que acalmar eles, né? Então, habilidades socioemocionais mobilizadas, acho que porque geralmente quando chega num ponto desse, porque o cursista não está tendo ali o autogerenciamento, né? Que ele meio que se perde. Então, habilidade de relacionamento, né? Que também seria ali do cursista, você vai ter que entender, né? Você tem que ter muita empatia nesse momento. Eu tive um cursista na segunda jornada, que quando a gente começou a falar, agora não pode ter falta, que a gente, nos primeiros encontros a gente tinha que passar isso para eles, depois acabou alterando. E ele falou, não, o quê? Sério? Então não. E ele desligou, não sei o que ele fez, se ele jogou o computador, se ele bateu, fez um barulhão assim, ele saiu da reunião. E eu gravei o nome dele, que é um nome diferente, é Guinaldo. E eu falei, nossa, que homem ignorante. Deus que me perdoe, né? Eu não posso falar assim, né? Mas eu pensei para mim, para você, eu tô contando. E agora, na terceira jornada, ele se matriculou numa turma minha. E ele está fazendo. E ele é um professor do interior, bem simples. E acho que ele não é aquilo que ele mostrou para mim que eu pensei que ele era. Ele estava num momento, eu acho, mais sensível, um dia ruim, e ele é uma pessoa bem acessível, não é um professor normal. Mas naquele momento eu tive aquela impressão dele, né? Então, às vezes, é um momento ali que está passando. Tem, Basicamente isso. tem hora que a gente está no modo sobrevivência, né? É. Então a gente reage de uma forma diferente. Como você falou, né, professora?
Se a pessoa tem que ter um espectro de normalidade para a gente saber lidar com algumas situações. Inclusive, a gente pode até tomar essa questão aqui de tomada de decisão responsável, por exemplo, desligar o microfone. Uhum. Tem hora No que último caso, né? desligar o microfone, tirar da reunião, depois a gente conversa com ele no particular, mas tem hora que a gente precisa ter essa observância da situação que a gente está passando. Pode acontecer, nesse caso aí, como você relatou, né, a pessoa, ela perdeu as estribeiras ali onde já se viu, né, levantar, eu não sei se de repente foi um esbarrão que ele deu, mas não era ele, né, como você bem disse ali, ele depois se mostrou uma pessoa diferente. Então, por isso que é importante a gente ter essa percepção, né, do nosso autoconhecimento, né, de como fazer nessas situações nesse sentido, tá? Muito bem, professor, obrigado por ter participado aí dessa ação solitária, né? Obviamente na oficina foi um pouco mais dinâmico, mas você fez um ótimo trabalho. Deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar. Aqui, achei, tanta coisa aberta aqui. Deixa eu só voltar aqui. Opa, muito bem. Então aqui a gente teve uma ação, né? Então cada grupo então percorreu a sua jornada, né? Enfrentou desafios, reconheceu habilidades e encontrou caminhos, né? Como nós fizemos aqui, você relatando, né, experiências que você mesmo tem, como você saiu daquela situação, como você viu ela posteriormente, né? Então esse é o momento de olhar para tudo que foi construído juntos. Então é aquele momento onde as equipes juntaram, né, as suas ações e fizeram ali o preenchimento, né, desse elixir aqui, né? Então eles receberam ali, né, um frasco, um papelzinho no formato de frasco, onde eles transcreveram através de palavras, né, esse momento, tá? Então vamos aqui para a palavra final do nosso Noah. Deixa eu só abrir aqui e abrir o vídeo, só um minutinho. Um minutinho, tá carregando aqui. Esse horário todo mundo tá passando ponto aqui no núcleo, daí dá uma travada. É mesmo. Tá na hora. Vamos ver se o Noah vai colaborar. Você tem turmas a 18 já, né, professor? Eu vou. Tá, vamos fazer o seguinte. À medida que desenvolvo minhas habilidades socioemocionais, percebo que lido com mais leveza e segurança com os conflitos que surgem nas reuniões. Minha liderança se fortalece de forma natural, com mais escuta e empatia. Isso me ajuda a entender melhor meu papel e a importância da minha presença enquanto formador. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito bem, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente entende essa questão socioemocional, a gente consegue entender que situações como essa do professor não são pra gente, né? E isso que magoa a gente, né? Muitas vezes a gente está lá no nosso lugar de fala, claro que a gente representa a sede ali, a gente representa a mantenedora, e o professor muitas vezes ele está irritado com a própria instituição ali, com a própria secretaria, ele acaba descontando isso na gente. E se a gente não tiver esse autoconhecimento, essa percepção, a gente acaba trazendo isso para a gente, né? Isso não é bom, tanto para a gente quanto para o nosso lado profissional, porque a gente vai estar semana que vem de novo, né? Na mesma demanda. Então, isso eu acho muito enriquecedora, esse tipo de material. Professora, é isso. Então, finalizamos aqui a vivência, né, da oficina. Ali tem o Saiba Mais, as referências. Eu vou te passar esse material também, tá? Eu te passo ali no WhatsApp, esse material em formato de apresentação, caso você queira revisitá-lo, né? Uhum. Aí eu vou disponibilizar para você em PDF, tá? E aí fica disponível para você consultar, e qualquer dúvida também você pode consultar a gente. Professora, muito obrigado. Aí essa semana ainda eu marco um feedback, aí a gente já tem uma retórica sua das turmas da Maria Fernanda. Muito obrigado, uma ótima reunião para você e até mais, professora. Muito obrigado. Obrigada a você, foi muito, muito boa a sua formação. Muito bom, obrigado, professora, até mais. Até, tchau.